Fala, consagrados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo isso, né? Mas, primeiramente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, consagrado. Boa tarde, boa noite, consagrado Felipe. Samuel. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez. Esse programa abençoado. Glória a Deus. Antes de começar, né? Fazer aquele pedido de se inscrever no canal. Ajuda aí, galera. Compartilhar aí o vídeo, ativar o sininho. Manda pra todo mundo, né? Tá pesado essa continuação Porque assim, aqui. não é pra... não é pra deixar a gente famoso. Mas é o assunto que a gente traz aqui é pra abençoar a vida das pessoas. Então, É pra deixar Jesus famoso. Exato. Nossa. Consagrado. Foi muito boa Essa foi de consagrado, hein? E aí a gente tá com um convidado aqui. Um pequeno convidado. Um pequeno convidado. Quer apresentar ele? Nós estamos aqui hoje novamente com quem? Evangelista Alain. Que honra. Graças e a paz a todos. Amém? Deus abençoe. Vamos continuar, né? Que honra. Continuar com o assunto que nós estávamos falando, né? O podcast passado. Sim. Foi com o evangelista também falando sobre adoração. E a gente vai continuar com a parte 2 sobre adoração, né? Sim, sim. E hoje, essa continuação, nós deixamos uma pergunta no último programa. E hoje o evangelista vai responder essa pergunta. Pergunta profunda, hein? Você tá com o caderninho aí para anotar a resposta? Já fica a dica aí. Tem universitários para pedir eu consulta aqui. Posso dar uma dica também? Se você não assistiu o podcast passado com o evangelista, bem pontuado. volta, por favor. Por favor, volta lá. Volta lá. Você não pode perder. Crente que é crente não pode perder aquilo lá. Hein? Mas vamos voltando ao assunto, a continuação, a pergunta era a seguinte: existe um jeito certo de adorar? Meu Deus. Essa é difícil, hein? Essa é bem complexa, né? Pergunta bem abrangente. Existe um jeito certo de adorar. Vamos recorrer a um texto bíblico aqui, para não ficar só em algumas posições. É o texto mais clássico quando se fala de adoração, né? Que é João 4. A gente lê o versículo 23, normalmente, né? Vamos ver o 22, que está escrito aqui, ó. É a pergunta da mulher samaritana, né? Ali, vamos ler o 19, né? Que encontrar com Jesus no poço, todo mundo. Os crentes conhecem, eu conheço, não vou ficar explicando aqui. Eles não conhecem, vai ler também. Brincadeira, irmãos. Fica a dica aí, leia a Bíblia. Leia o capítulo 4 de João é incrível. Versículo 19 diz assim, né? Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, reconhecendo então que ele tinha algo divino. Olha a pergunta dela. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer em que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhecem. O que Jesus pontuou aqui é muito importante. Qual que é o jeito certo de adorar? Conhecendo a Deus. Esse é o jeito certo de adorar. E aí você pode cantar conhecendo a Deus. Você está adorando. Uau. Aí você pode contribuir ofertando, conhecendo a Deus. Isso você está adorando. Quando ela perguntou sobre localidade geográfica, Jesus respondeu com o quê? Vocês estão fazendo algo que vocês não sabem. Vocês estão adorando um Deus. Monte Jazer é muito importante. Várias tribos de Israel foram consagradas no Monte Jazer, né, aos pés do Monte Jazer por Moisés. Então, tinha a sua importância geográfica, histórica para os samaritanos. Então, ela relacionou isso com adoração. Se eu estiver num local importante, eu adoro? Não, você pode estar num local importante e não estar adorando. Né? Um dos maiores erros, talvez, que Salomão cometeu no seu reinado foi adorar nos altos. Né? Nos altos era onde? Onde todos os povos levavam ofertas e oferendas. Eram montes que as pessoas levavam ofertas e oferendas. Então, Salomão também quis adorar onde as outras pessoas adoravam. Os pagãos adoravam naquela época. Então, o jeito certo de adorar, segundo Jesus responde aqui, não é o local, é conhecendo a Deus. Não. Porque quando você conhece a Deus, você age a partir disso. Suas ações são a partir disso. Por que as pessoas têm dificuldade em contribuir e ofertar? Porque não conhecem a Deus. Então, Jesus falou assim, o problema de vocês não é o monte, é não conhecer a Deus. Né? Oséias 6,3 diz, né? Conheçamos e prossigamos conhecer. Conheçamos, a igreja, ela representa Deus. O ser humano, até, eu ouso dizer, até um ateu, ele tem uma vaga compreensão de quem é Deus. Né? E agora, por aí, as pessoas que frequentam a igreja têm uma vaga compreensão do que é Deus, mas as pessoas que conhecem a Deus são totalmente diferentes. Essas pessoas são adoradores. Né? Vários textos bíblicos você vai encontrar as pessoas quando tendo um encontro com a teofania, a manifestação. Teofania é a manifestação visível de Deus, né? Algo concreto na frente de todos. A teofania como a sarça pegando fogo, a manifestação
do anjo próximo a Daniel, o que acontece no encontro com a teofania? É um encontro real com Deus visível. Deus se apresenta através de algo visível. Para Moisés foi no fogo. Aqui que a pessoa faz? Se prostra. Moisés se prostrou. Daniel desmontou a hora que ele viu o anjo. Né? O anjo teve que pegá-lo e levantá-lo e colocá-lo porque ele desmontou. Né? Pedro, Tiago e João, em cima do monte da transfiguração, ficaram atônitos com Jesus transfigurado diante deles. O que isso quer dizer? Que quando você tem a visão clara de Deus, você se prostra. Isso é adoração. Existe um jeito certo de adorar? Existe. Conhecer a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? Isso aqui é essencial. É a apresentação de Deus. Moisés, né, diz em Deuteronômio, me falha a memória agora, o capítulo e o versículo, diz assim, as coisas reveladas são para nós e as ocultas são para Deus. Então, sobre Deus, o que é para nós está aqui. Sim. Deus pode falar com você no sonho? Pode. Deus pode falar através de uma canção? Pode. Mas a maneira específica que Deus fala com o ser humano é através da Bíblia Sagrada. Então, existe maneira de adorar? Existe. Conheça Deus. Uau. Esse é um passo assim que resolve 99,9% de todos os problemas em relacionado à adoração. Quem conhece, adora. Muito bom. Conheceu, adorou. E até me lembrei de uma experiência agora. Você falou que quem vê a Deus se prostra, né? Eu tive uma experiência, eu era muito novo, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade. E num curso de domingo eu vi o anjo do pastor Jorge. Nossa. Meu Deus. E eu não consegui me controlar. Foi assim, pensa assim, o começo do culto, aquele... Quando tá tocando a musiquinha e tal, pré-culto. Sim. Eu tava sentado aqui no lado aqui com a minha mãe e com meu pai. E o pastor Jorge vinha daqui de trás, né? Ele entrava aqui por trás. E ele saiu com o cajado e tal. A hora que ele saiu com o cajado, eu vi uma mão no ombro dele, assim. Sim. Saindo com ele. E aí que passou, chegou no púlpito, era muito alto, assim, o anjo era muito alto. E ele abaixou, assim, e saiu atrás do pastor Jorge. Com a mão no ombro, assim. E onde o pastor Jorge ia, ele ia atrás do pastor Jorge. E na hora que eu vi a mão, eu já comecei a chorar. Mas chorava assim, descontrolado. Sim. Eu não conseguia abrir o olho direito, tanto que eu chorava. E aquele negócio... E foi o culto inteiro chorando. Porque eu vi o culto inteiro. Onde o pastor Jorge ia, eu via ele. Sim. O anjo atrás. E eu chorava. Eu fui pra casa no carro chorando. Cheguei em casa chorando. E eu não conseguia falar pra minha mãe o que tava acontecendo. Imagina o desespero da minha mãe, né? Tipo, o que tá acontecendo com esse menino? E eu não parava de chorar. Sim. No outro dia... Aí eu dormi chorando, assim. No outro dia, minha mãe me perguntou, o que aconteceu? Aí eu falei que eu tinha visto o anjo do pastor, né? Aí ela falou, não viu nada, né? Minha mãe não botou muita fé, não. Mas aí passou um dia, uma semana, encontramos com o pastor Jorge aqui na igreja, e eu falei pra ele, pastor, eu vi o anjo do senhor. Aí ele falou assim, como que ele era, então? Aí eu falei, pastor, ele tinha uns 3 metros de altura, tinha uma roupa branca com umas costuras vermelhas meio de fogo, um cabelo de fogo, um olho azul, assim, e pensa num anjo bonito, assim, cara. Nossa. E tava ele e o pastor arrepia, Clóvis. né? E o anjo, assim, pensa, uns 3 metros de altura, uma roupa branca meio que pegando fogo, assim, sabe? Umas costuras de fogo, um cabelo de fogo, um olho azul, assim, que eu nunca vi igual, um azul daquele. E eu falei, pastor, e era assim. Aí o pastor Jorge olhou o pastor Clóvis assim, aí, danado, ele viu mesmo. Ele viu um dos meus anjos, né? Ele falou. Sim. E, assim, a experiência que eu lembro, assim, que eu não conseguia parar de chorar descontrolado, assim, eu não tinha controle do meu corpo, assim. Nossa, da unção que era, assim, a presença de Deus que era, né? A presença de Deus. Imagina assim, ver Jesus, né? Igual Sim. o pastor Jorge viu. Tem Sim, é Tem uma um coisa livro, assim né? que deixa a pessoa... Às vezes é perigoso ter a pessoa ter problemas para voltar, né? Sim. Voltar, tem que ter... Por isso eu acho que essas coisas acontecem com quem já tem mais maturidade, né? Sim. Uma coisa assim, indescritível. Sim. Se a gente, às vezes, fica impressionado, às vezes, com uma paisagem aqui na Terra, quem já não chegou diante de uma paisagem ficou impressionado? Imaginar que aquilo ali para Deus é trevas. Sim. Nossa. Imagina Deus, né? Então, Imagina lá como que é. Sim. Então, é muito difícil se conter mesmo, né? Quando a presença de Deus impacta, né? É um momento, assim, importantíssimo no crescimento espiritual. O que você teve, você nunca vai esquecer. Sim. Você nunca vai esquecer. Sim. É uma revelação de Deus, né? Então, aí você se prostra, a alma não aguenta, né? É muito forte. Né? Moisés ousou isso, né? Ele falou, Deus, eu quero ver. E Deus falou, você vai morrer se você ver, né? Mas mesmo assim, ele insistiu. E ele viu e a face dele brilhava, né? Não conseguia, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então, o encontro com Deus, né? Ele é poderoso. Eu acho que a oração do crente é para ter uma experiência com Deus, né? Uma experiência que leve ele para mais perto de Deus. Daí ele vai adorar em tudo que ele fizer. E uma das coisas que você falou, Evê, é sobre a adoração. Tem local certo, né? Uma das frases que você falou, né? E, a Bíblia inteira prova isso, né? Que não tem local certo para adorar. A gente pode pegar alguns exemplos, né? Por exemplo, até o povo de Israel ali, a tribo de Levi, por exemplo, que não adorou o bezerro de ouro, né? Sim. Mas eles estavam num deserto ali adorando. Sim. Né? No meio do calor. Calor e frio, né? Calor e frio. O extremo, sempre o extremo. Ao extremo, né? Sim.
adorando ali, o Daniel na Babilônia, adorando. Tendo experiências com Deus. O ambiente não era propício, né? Para uma adoração ali aos olhos humanos, mas aos olhos de um cristão, cara. Qualquer ambiente. Aonde ele estiver. Aonde ele estiver, né? Sim, aquele pedaço passa a ser. Exato. Sim. Isso é muito forte. E eu acho que tem até também em relação à continuação do texto de João, né, que depois Jesus fala, né, que o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade. Sim. Quando você conhece a Deus em espírito e em verdade, pronto. Tá feito, não interessa, né, onde você está. Não interessa a ocasião. Sim. E falando geograficamente, até para pegar um gancho do que ele falou, a oração de Jesus, né, que Jesus ensinou o Pai Nosso, ele fala: venha o teu reino. Ou seja, onde eu estou é um pedaço do reino, então é um local de adoração. Sim. Venha o teu reino é exatamente isso. Eu estou no carro, aquele ambiente ali é um pedaço do reino de Deus. No trabalho, aquele setor que você está ali trabalhando é um ambiente do reino de Deus, aonde eu for. Então, o reino é expansivo. Aonde eu estou é o reino de Deus. Sim. Então, onde eu estiver é local de adoração. Né? O Monte Geazi ou o Monte Moriá era o questionamento da mulher samaritana. Jesus olhou bem para a pergunta dela e falou: isso aí não vai fazer nenhuma diferença daqui uns dias, porque eu vou trazer o quê? O reino. Né? Venha o teu reino. E aí, quando Jesus morre, antes de Jesus morrer, o que ele falou na cruz? Está consumado, ou seja, o reino veio. O reino está em nós. Então, onde eu estiver, qualquer lugar é um local de adoração, um local ali que você pode transformar a vida de alguém adorando. Porque quando você adora, a presença é incrível, muda. Né? O lugar muda. Eu me lembro quando trabalhei numa grande empresa aqui em Jundiaí, a gente entrava às 5 da manhã para atender alguns pedidos e lá tinha uns desenhos mecânicos que eram 30, 40 folhas, né, de desenho. Então, chegava lá que você olhava para o desenho e já dava dor de cabeça. E tudo que tinha que fazer naquele dia. E tinha um irmão de uma outra denominação e ele começava a assoviar ali um louvor do cantor cristão. Aquilo gerava uma paz num setor assim, mas gerava uma paz, era incrível, incrível. Ele começava a assoviar ali e aquele negócio acalmava, né? Ficava uma paz, assim, a gente desempenhava muito bem assim, o trabalho. Ou seja, aonde eu estiver, né? Como eu adoro, conhecendo a Deus, mas aonde eu estiver, eu vou adorar. É até uma dica para você, adolescente. Então, não é só na igreja que você vem adorar, não é só no MCA que você vem adorar, né? Sim. Na sua escola, você pode adorar. Né? E você mudar o ambiente, que a gente até falou isso num outro podcast, não lembro qual que foi que a gente falou isso. Mas quando você adora, quando você tem um relacionamento com a vida com Deus, quando você chega no lugar, o ambiente muda. Né? Sim. Então, assim, quanto mais você vive isso, esse relacionamento, essa vida de adoração, onde você for, o ambiente vai mudar. Né? Chegar na escola com seus amigos lá, tá todo mundo bagunçando, aprontando, mas se você chegar lá cheio do Espírito Santo, o ambiente muda. Com certeza, né? Um texto bíblico muito pertinente ao que você falou, quando Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, né? Chamava Davi, ele tocava harpa, ou seja, o espírito maligno não precisava orar para expulsar, não precisava fazer um momento de exorcisão, era só tocar uma harpa. Sim. Ou seja, o que atormenta as pessoas, né? O mal que está atormentando as pessoas, o remédio é a adoração na nossa vida. Sim. O remédio para Saul era a adoração que estava na vida de Davi. Sim. Né? Então, os adolescentes, né, sempre prezarem por isso. Né? Eu gosto muito de pensar assim, a gente vem para a igreja pensando no que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? A gente não precisa pensar nisso. A única coisa que eu não preciso pensar é no que Deus vai fazer. Eu não preciso pensar. O que eu preciso pensar? No que Deus vai fazer através de mim. É totalmente diferente. O que Deus vai fazer através de mim depende da abertura que eu dou a Ele no momento de adoração para que Ele faça através de mim. Sim. Ele respeita o livre-arbítrio. Então, se eu venho para a igreja, mas fico todo engessado, não consigo adorar, fico olhando os problemas, que toda igreja tem problema, fico olhando o problema, fico olhando para o irmão, para a irmã, eu não vou conseguir fazer com que a presença venha sobre a minha vida. E aí não vai acontecer. Então, quando eu vejo Davi tocando a harpa, o espírito maligno saindo de Saul, eu fico pensando, quando eu me levanto, o que Deus vai fazer hoje através de mim? Será que vai ter um endemoniado, né, uma pessoa atormentada por espíritos malignos, que eu vou ser a resposta para a vida dela? Né? Então, a gente parar de pensar no que Deus vai fazer na parte dele e pensar, através de mim, o que acontece? A minha parte, né? Se depender de mim, o que vai acontecer na vida das pessoas? Sim. Né? Isso acho que é uma pergunta que a gente precisava pensar. E o que você falou, velho, do começo, já respondendo a pergunta, né? Que existe um jeito certo de adorar? Sim, conhecendo a Deus. Até que tem um versículo que diz assim que muitos me chamaram de Senhor, Senhor, né? É nessa passagem que fala, eu fiz milagres, né? Sim, isso é cruel esse versículo. Mas é nesse versículo que ele fala, eu não conheço vocês, né? Sim. Que Jesus fala, né? Eles vão chegar para Jesus e vão falar, não, no seu nome eu expulsei demônios, curei as pessoas. Ele fala, não conheço vocês. Não tem nem quem vocês são. Eles fizeram, mas não adoraram a Deus por meio disso, né? Sim, Deus conhece adoradores. Os adoradores, né? Assim, uma figura expressiva na Bíblia de adoração é Davi.
A gente fala de adoração, a gente pensa em Davi. Né? Teve Asaf, um grande maestro, mas um nome assim que Forte, salta né? das páginas é Davi. Sim. E é o único personagem na Bíblia que Deus vai falar assim, achei. É o único. Se pensar a partir, é o único que Deus fala assim, achei meu servo Davi. É o único, ou seja, Deus, aqui em João ele fala que Deus, o Pai procura os verdadeiros adoradores. No Antigo Testamento Deus vai falar, achei meu servo Davi. Então, na visão de Deus, Deus encontra adoradores. Né? Os adoradores, né, eles são especiais. Não, em Salmo mesmo tem um versículo que diz que Deus olha para a terra e procura que alguém que o busque, né? Sim, sim. Ela é importante você pensar assim, Deus precisa de adoração? Não, Deus não precisa de adoração, mas eu preciso adorar. Então, parte desse princípio. O que Deus está buscando em nos encontrar como adoradores? Né? Se uma igreja de adoração, ela tem saúde espiritual. Eu vejo muitas igrejas que estão doentes. Igrejas estão doentes. São igrejas cheias de pessoas arrebentadas dentro delas. Sim. Então, são igrejas Só doentes. tem número, né? Só tem número, né? Status. Hoje, a grande busca das pessoas é por números, né? Os números são importantes para manter uma organização, mas não são tudo. Sim. Jesus, né, foi convidado... foi convidado, não. Jesus começou a fazer uns milagres ali onde ele morava, ali na Judéia, naquela região ali. Ele começou a fazer uns milagres. Aí a família dele falou o quê para ele? Jesus, por que o Senhor não faz esses mesmos milagres em Jerusalém? Porque se o Senhor fizer esses milagres lá em Jerusalém, o povo vai colocar você como governador. Vai colocar o Senhor como governador. E Jesus deixou a polpa de lado de buscar números, porque realmente ele ia chamar a atenção, e ele cuidou de quantos? De 12. Ou seja, ele mostrou para todo mundo, não estou preocupado com números. Sim. Toda a multidão, Jesus curava um monte de gente, mas de quem que Jesus cuidava? De 12. Dos 12. Então, Jesus nunca se preocupou com o número. Nunca. Hoje, a ênfase dos pastores, né, a maioria, pelo menos, eu tenho que ter membros. Quantos membros tem a sua igreja? Quantos membros tem a minha igreja? A minha igreja tem 7 mil membros, minha igreja tem 70 mil membros. Para Deus não faz nenhuma diferença. Né? Eu ouvi isso, eu precisei sair daqui, pegar um avião e ir lá no Rio de Janeiro para ouvir uma frase que mudou minha vida. E o pastor, ele chama Hendrick Foster, ele disse assim, quando você chegar no céu, Jesus não vai perguntar quantos membros tinha a sua igreja, ele vai perguntar quantos discípulos você fez. Nossa. Essa frase mudou minha vida. Missão, né? Essa foi a missão. Nossa. Uau. Ele não está preocupado com números. Ele está preocupado com discípulos. Eu até ouvi uma música esses dias que ela é em inglês e tal, e ela falava assim que Jesus escolheu 12 que ninguém escolheria e mudou o Escutei esse mundo. louvor esses dias, cara. E assim, é muito forte isso, né? Porque assim, Sim. olhando, né, na nossa realidade, se fosse a gente, jamais escolheria os 12, né? Os pescadores lá no meio do mar. Imagina lá. Pedro, quem que escolher Pedro? Então, Só briguento Jesus. ainda. Só Jesus. Cobrador de imposto. São cobrador de impostos, Cobrador né? de que eram- impostos. Então, assim, realmente não é o número e não é a aparência. Né? Não, ele busca realmente adoradores. Fica a dica aí. Nossa, eu lembro de uma experiência que a igreja aqui viveu no maio de 2016, que teve culto todo dia no mês de maio. Sim, Foi 2016, maio de né? 2016. E eu lembro que o pastor Clóvis, ele contou uma experiência que uma irmã teve com o marido dela. Que ele trazia ela para a igreja e depois ia embora e depois voltava a buscar ela. E aí ela chegou no final do culto, ele veio buscar ela, só que a igreja estava num momento de adoração. E ele estava na frente da igreja esperando ela. Aí ele olhou assim para cima da igreja e as nuvens dançavam, cara, em cima da igreja, assim, o pastor Sim. contava, né? E ele ficou muito impactado com aquilo, cara. Então, assim, o poder que a adoração tem, né? Sim. De Adoração. promover salvação, né? Sim. Hoje eu não sei como esse irmão tá, Sim. mas ele não vai esquecer disso. Não. Não Uma vai experiência, né? E a adoração abriu a porta da salvação para ele. É. Mostrou para ele que Deus estava neste lugar. E é Primeira isso que a gente adoração. precisa. Depois das decisões, as pessoas têm que tomar a partir de si, né? Sim. A adoração, ela é maravilhosa. E isso aí eu tive uma experiência uma vez também, que minha mãe lembra e fica até assustada. Eu não lembro qual era a situação que eu estava passando, era um problema que eu estava tendo. E na casa da minha mãe, no quarto da minha mãe, tem uma sacada, assim, tem uma varanda. E tem uma vista assim livre, assim, né? Tem umas árvores, tipo no meio do mato, assim, umas árvores e tal. E lá eu falava que era a minha varanda da oração. Quando eu tava muito assim no negócio, eu ia lá orar. Era fechar a porta lá e me deixa que eu vou orar. E aí eu não lembro qual era a situação que a gente tava passando, que eu fui lá orar. Fechei a porta, minha mãe tava no quarto dela, assim, eu entrei, mãe, eu falei, vou orar. Fechei a porta da varanda e fui lá orar. E comecei a orar, e cantar, e orar, e orar, e orar. E eu, orando, eu não percebi que começou a ventar. E vem o vento, sabe aqueles ventos de chuva, assim, parecia que ia dar uma tempestade, assim. Aqueles ventos. Aí derrubou as plantas da minha mãe lá e tal, aquele vento. Só que eu não percebi. E eu lá orando, falando com Deus e tal. Acabei minha oração, entrei, fechei a porta, fui pro quarto.
Aí minha mãe no outro dia falou assim, o que você estava orando lá? Eu falei, mãe, tava falando com Deus. Ela falou assim, enquanto você orava, começou uma ventania que eu achei que ia derrubar a casa. A hora que você entrou, Meu fechou a porta, Deus. parou de ventar. Meu Deus, que experiência. Cara, e assim, a adoração, ela move realmente os céus e a terra, né? Move os céus e a terra. Literalmente. Sim. E foi uma coisa que me marcou muito, assim, cara, porque, assim, né, quem sou eu, né? Sei lá, pensando em título, assim, né? Não sou profeta, não sou pastor, não sou nada. Mas é a adoração, não é o título. A adoração. Deus está É o procurando os coração. adoradores, né? Imagina uma igreja que adora. Uma igreja inteira que venha para o culto, não fique questionando, quem será que prega hoje? Será que é o pastor Clóvis, o Alan, o pastor Paulo? Quem será que prega? As pessoas não viessem para cá com isso, viessem para adorar. Eu vou hoje para adorar, vou me rasgar diante de Deus, vou adorar. Vim assim, como se fosse o último culto mesmo. Sim. É o último culto da minha vida, eu vou doar tudo que eu tenho, tudo. Né? Se chegar aqui e se entregar, não ficar olhando para as falhas de um, de outro, mas chegar aqui e se rasgar mesmo. Irmão, eu falo sem medo de errar, o templo vai tremer. Sim. Vai tremer. Uma igreja inteira adorando nos padrões bíblicos, eu tenho convicção do que eu vou falar. Eu tenho convicção do que eu falar através da respaldo bíblico. Se tiver algum paralítico aqui dentro, ele anda. Sim. Ele anda. Porque o que a gente precisa? A gente não precisa de milagre, a gente precisa da presença. A presença traz A milagre. presença. Então a gente busca o errado. Sim. Busca errado. Eu fico atrás de milagre. Eu tenho que buscar a presença. Porque quando a presença se manifestar, aí sai câncer, sai AIDS, sai Covid, sai tudo. Porque a presença é poderosa. Sim. Né? E como é que a presença se manifesta? Através da adoração. E até que você comentou da outra religião lá, que as pessoas param qualquer momento do dia para orar. Imagina se nós fizéssemos isso, né? Sim. Levássemos isso tão a sério igual eles, né? Sim. Assim, o país ia ser outro, né? O governo seria outro, tudo seria outro. Sim. Porque o poder que a oração e a igreja têm... Sim, oração e adoração, né? Isso andando junto, muda qualquer circunstância, qualquer país, né? Hoje, o contexto religioso do Brasil é muito complicado, né? Sim. Há uma competição, a igreja virou um comércio onde há uma competição entre pastores, né? Parece que há um prazer, eu vejo assim, há um prazer de um pastor anunciar o pecado do outro. Sim. Onde já se viu isso? Imagina as pessoas que estão de fora. Né? Vai falar assim, viu, se eles não são unidos nem entre eles, será que eles vão me receber? Sim, para que eu vou lá? Por que eu vou lá? Então, mas se a igreja fechasse mesmo, o povo evangélico fechasse com Deus, não com a placa. Cada um pode seguir, ter a sua placa, não tem problema. Tem pessoas que gostam de igreja pentecostal, tem pessoas que gostam de igreja tradicional. Isso não faz diferença nenhuma. Para salvação, não faz diferença nenhuma. É gosto. Né? O apóstolo Pedro fala sobre a multiforme graça. Não é uniforme graça, é multiforme. Então eu posso estar numa igreja tranquila, eu posso estar numa igreja que não tem palma, que não tem bateria, não tem problema. Posso estar numa igreja como a nossa, que faz muito barulho. Né? Eu posso estar na igreja assim também, não tem problema. Agora, o que não pode faltar é união. A unidade das igrejas. Eu sirvo a Deus aqui através dessa denominação, mas quando a Batista for fazer um evento evangelístico em Jundiaí, eu participo. Sim. As almas é para o reino de Deus, igreja, né? É o reino de Deus. Imagina o país, né? O último dado era mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Imagina 60 milhões de adoradores. Unidos, né? Já imaginou 60 milhões de adoradores? Acho que Jesus já teria voltado. Já teria voltado, né? O mundo ia chamar Brasil. O Brasil é o mundo. Então, assim, acho que é um grande aprendizado que a gente pode tirar hoje aqui, para você, adolescente, é que não importa o lugar que você está, não importa a sua situação, não importa se você é branco, é preto, é magro, é gordo, não importa. O que importa é o seu coração, é você adorar a Deus de verdade. Quando você adorar a Deus de verdade, o ambiente muda, a sua família muda, a escola muda, o condomínio muda, a sua vida, tudo muda. Mas tem que ter adoração. Tem que ter adoração, né? A questão é a circunstância. A gente fica... existe até uma aba da psicologia que fala sobre cognição comportamental. Você tem uma leitura do ambiente, você se comporta de acordo com aquilo, né? Você vai, às vezes, para a cozinha, você abre a geladeira, você nem sabe o que você abriu, você não está com fome. Só que a cozinha oferece um ambiente que te faça ir para a geladeira. Sim. Te lembra de comida. Você vai para o quarto, tem gente que fala assim, vou ler a Bíblia no quarto, aí o diabo não deixa, fica lutando, fica com sono. Não é que você fica com sono, é que você está num ambiente de descanso. Então, o seu corpo chama cognição comportamental. Você faz uma leitura do ambiente e isso influencia no seu comportamento. Agora, isso não pode funcionar para adoração. Acho que a única área que a cognição comportamental não pode funcionar é na adoração. Não espere um ambiente favorável, crie um ambiente favorável. Diferente. Será que Paulo e Silas teriam motivo para cantar na prisão? Eles estavam açoitados, né? Costas
cortada, todos machucados, presos em troncos, num cárcere inferior. Estava no pior lugar daquele... Solitária. Solitário, sim, no pior lugar. Eles começaram a cantar, o ambiente mudou. Caiu tudo, abriu todas as portas. Do cárcere inferior, eles foram para a casa do carcereiro comer comida quentinha. Ou seja, não espere um ambiente para você adorar. Crie um ambiente de adoração. E isso não depende de circunstância. Não depende. A banda pode... A Batista, não é porque eu sou daqui, mas a Batista é uma das melhores bandas, talvez, de Jundiaí, musicalmente falando. Sim. Né? As bandas da Igreja Batista são sensacionais, sensacionais. Eu toco um pouquinho de violão, estudei um pouquinho de música. O pouquinho que eu entendo, eu falo assim, o pessoal é top. O pessoal é top demais. Né? Então, tem um ambiente favorável para adoração, pelo menos na hora da música. Mas mesmo que a pessoa esteja numa igreja que não tem uma banda tão favorável. Eu vim de uma igreja que a gente cantava as músicas com palma. Não tinha músico. Não tinha música. Eu comecei a tocar violão vendo a necessidade da igreja, Sim. que precisava de um músico. Então, se você está na Batista ou está numa igreja que você tem que acompanhar um corinho ali com a palma, não importa. Crie o ambiente de adoração. Sim. Faça isso acontecer, a atmosfera mudar realmente com a adoração. Uau. Rapaz, para encerrar, não ouça música de adoração, viva a adoração. Isso, fechou. Essa é a frase boa. Essa é a frase de fechar. Sim. EV, muito obrigado pela sua presença aqui. Que Que isso, que aula, né? Imagina, rapaz. o privilégio é todo meu estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. EV, Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado. Muito mesmo. Que Deus continue te abençoando, te usando, abençoando sua família. Amém. Que seu ministério aí possa ser muito utilizado Amém. pelas mãos do Senhor. Amém. Eu que agradeço, o privilégio é todo meu. Agradeço a audiência, os irmãos, reforço. Se você não se inscreveu nesse canal, não acompanha, né, as notificações aí do YouTube, porque é bênção demais, né? É bênção. Se inscreve aí, compartilha. Tem tanto lixo na internet. Exatamente. Gente, tem tanto lixo, né? As pessoas compartilham piadas. O que custa você pegar aí, clicar e não compartilhar? Pega os grupinhos de amigos, da família, joga lá. Sim, da né? escola, do Deixa prédio. Deus te usar. Isso aí, consagrados. Até a próxima. Até Deus mais. abençoe.